Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos que estão assistindo pela primeira vez, que vocês se sintam acolhidos e retornem sempre que desejarem. Aqueles que nos acompanham e decidiram estar aqui conosco, usufruindo o seu tempo de forma útil, que vocês se sintam também muito acolhidos e que caminhemos juntos na busca dessa iluminação nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar para a gente será o Marcos Almeida. E ele vai dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma página e, em seguida, a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Esperança. E há um destaque à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que alimenta e ilumina do alto as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, meus amigos, agora vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, nos acalmar o pensamento, o coração, levando a nossa mente a imagem do nosso Mestre amado, lembrando que o nosso Mestre nos abre os braços,
e nos chama: vinde a mim, esteja comigo. Vamos lá, abracemos o nosso Mestre querido, que em seus braços, que nos aquecem, que nos acolhem e nos envolvem agora, possamos nos acalmar, possamos estar dividindo com o nosso amigo as nossas aflições, reacendendo a nossa esperança, a nossa luz divina, que nos faz irmãos, que nos faz amigos e nos consola imensamente. Que essa luz divina de esperança encha a nossa casa de luz, de amor, de paz, de harmonia, e que essa luz alcance o nosso irmão Marcos Almeida, para que ele traga para nós ensinamentos que frutifiquem a nossa caminhada, que frutifiquem as nossas decisões e nos auxiliem na nossa iluminação e evolução pessoal. Que possamos juntos aproveitar esses momentos para o nosso aprendizado, a nossa caminhada e o nosso dia a dia. Que assim seja sempre, graças a Deus. E agora passo a palavra para o Marcos Almeida. Bem-vindos ao Centro Espírita Irmã Rosa. Sou Marcos Almeida, colaborador do CEIR, e é um prazer estarmos aqui novamente juntos para conversarmos sobre o Evangelho, no caso o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tratar hoje do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nesse contexto é muito proveitoso a nós pegarmos da página inicial que foi lida o trecho que é muito significativo, que fala que nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Esse capítulo, essa citação que vem de Mateus e em Lucas também, das bem-aventuranças, ela é muito profunda no sentido de que a esperança tem um papel muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, para enfrentarmos e termos coragem para continuarmos a nossa jornada, compreendendo, buscando a verdade e seguindo adiante. Para compreendermos bem essa questão, é interessante sempre nós nos atermos às palavras, que são muitas vezes fonte de muita discussão, de muita discórdia, na verdade sem necessidade. Então, quando fala bem-aventurados, a gente está falando das bem-aventuranças, está falando da ventura, da pessoa que cumpre uma aventura, né? E o que é aventura? Aventura é um destino, é a boa sorte, é uma felicidade. Pode ser muitas coisas, né? Falado como uma fortuna boa ou má, não no sentido do dinheiro, mas no sentido de destino, de sorte, de acontecimento fortuito, que é um outro significado de fortuna. E a aflição, no caso, seria um sentimento de persistente dor física ou moral, que é o que nos aflige, que nos agonia, que causa angústia na gente, né? É a aflição. Isso também é aflição. Então é muito importante nós nos atermos às palavras para sabermos do que nós estamos tratando. E quando nós falamos de bem-aventurança, nós somos remetidos a Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12, e vamos rever esses trechos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque depois que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus dá um significado muito interessante, um detalhamento maior do que Lucas, por exemplo, nos traz no Sermão das Montanhas. No Sermão da Montanha, que é, na verdade, um resumo magnífico de toda a doutrina de Jesus. E Lucas nos traz de uma forma um pouco distinta, mas da mesma forma profunda e abrangente. E levantando ele os olhos para seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque vós sereis fartos. Bem-aventurados que agora chorais, porque vós vos rireis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai, grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. E é muito importante a gente tentar buscar o porquê Jesus falava isso. Por que Jesus nos trouxe essas bem-aventuranças? Por que nos apresentar essas bem-aventuranças? E no Sermão da Montanha, ele prossegue nessa receita de felicidade, de bem-aventurança, porque ele estica essa lição ao amai os vossos inimigos. Fazei bem, emprestais, sem daí esperardes nada, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. E é muito bonita a conclusão desse trecho, que ele fala: por qual for a medida que vós usardes para os outros, tal será que se use para vós. Isso está em Lucas capítulo 6, versículos 35 a 38. E Mateus também nos traz a mesma questão de amar os vossos inimigos e repete praticamente as mesmas questões, que fala aí do Pai que está no céu, o qual faz nascer seu sol sobre os bons e maus e vira chuva sobre justos e injustos. E é muito bonito isso, porque nos ajuda a compreender a nossa estadia na Terra. O capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz alguns subtítulos, né, de justiça das aflições, causa atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, como outros itens. Nas instruções dos Espíritos fala sobre o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, tormentos voluntários, a desgraça real. E nós vamos ver alguns trechos dessas passagens, né? Mas o principal disso tudo, desse encadeamento de ideias que Jesus nos traz, que o Evangelho nos traz, nos apresenta, é, na verdade, para compreendermos e seguirmos uma citação de Jesus, que fala: busca a verdade te libertará. Em João
Tá? E conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Porque é essa busca da verdade que nos livra das incertezas. O grande problema dos nossos males, da nossa ignorância, que nos causa muitos males, é que nós não temos certeza de algumas coisas. Duvidamos, oscilamos. E essas incertezas, em muitas pessoas, muitos irmãos nossos, é causa de muito infortúnio. Ele, no item 14 do capítulo 5, ele fala que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Nos tempos atuais, esse assunto é muito importante. Hoje, como vemos, quando assistimos os índices de suicídio aumentando, de descompassos psicológicos, de desarmonias, nós vemos que essa questão da incredulidade pode nos ocasionar muitos males. E é isso que gostaríamos de focar nesse ponto. No item 16 do capítulo 5, ele fala ainda: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, realmente nós precisamos buscar essa verdade. Não só para nós, mas também para aqueles que estão junto de nós, estão conosco, caminhando junto essa jornada, para que a gente possa também levar, através do nosso exemplo, do nosso cotidiano, essas lições que o Evangelho nos traz e que nós podemos repartir com quem trilha conosco lado a lado. Essa dúvida sobre o futuro, na verdade, é o que leva muitas pessoas para o caminho da perdição, de jogar todas as fichas e apostar na loucura, no desregramento, nas drogas, porque na verdade se quer fugir a uma angústia que a vida nos apresenta. E não é muito difícil nós olharmos e enxergarmos toda a loucura da vida, todos os infortúnios, se nós não deixarmos contaminar pela indiferença, que é outro mal. Então, esse encadeamento de ideia nos leva a compreender a justiça de Deus. E aí nós tocamos num ponto muito importante: a existência de Deus. Se eu não acredito em Deus, eu não vou conseguir compreender essa lógica. Porque essa lógica toda está baseada na existência de um Deus que criou todo esse universo, todas as estrelas, todos os mundos. Então, sem essa visão de uma vida futura, sem essa certeza, essas máximas todas das bem-aventuranças seriam um contrassenso em muitas situações, se não um engodo, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Mesmo com essa certeza, como ele diz, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E mais adiante vou trazer um trecho de Joana de Ângeles que nos ajuda nessa questão. Então, nós temos que se acreditamos em Deus,
precisamos ter a certeza dessa justiça. Ele necessariamente tem que ter todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, senão ele não seria Deus. Então, todas as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E se Deus é justo, justa há de ser essa causa. Não há como as coisas acontecerem ao acaso. Como o Espiritismo nos traz, o acaso não existe. É complexa esse encadeamento das reencarnações, das vidas sucessivas, das provas, das expiações, dos ensinamentos, das aprendizagens, mas tudo numa perfeita ordem que nós caminhamos para a compreensão. Mas precisamos buscar essa compreensão, buscar essa verdade para conhecê-la e compreendê-la. Então a existência de Deus é fundamental. E essas causas, elas não estão somente amarradas, como muitas vezes as pessoas se equivocam, né? Nas vidas passadas. Existem as causas atuais, ou seja, erros que cometemos na vida atual que nos trazem repercussões, aflições nessa mesma vida. Nós podemos e pagamos, né, as nossas dívidas da mesma encarnação também. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma parte muito interessante, que ele fala assim: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, nesses casos, está muito claro que as causas do nosso sofrimento estão amarradas à nossa experiência atual, nossa vida atual. São atos, consequências de atos da vida presente. E, obviamente, há causas anteriores, pois podemos conceber que já tivemos várias encarnações, portanto, várias vidas pretéritas. E, certamente, como nessa, nós cometemos erros. E uma vez que estávamos menos esclarecidos do que na atual encarnação, certamente cometemos mais erros e mais graves. Então, muitas vezes, essas consequências, essas aflições, quando nós não conseguimos identificar da vida atual, que elas aparentemente elas não encaixam nenhum erro nosso atual, esse é um grande sinal que essa fatalidade, como nós dizemos, se origina de uma vida anterior, de uma vida pregressa. E aí nós podemos analisar isso de várias formas, mas principalmente pelo assumir determinadas questões, como se eu fui duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. E por aí vai. Várias questões que nós vivenciamos na vida atual e que podemos atribuir, se não identificarmos com sinceridade, a atos da vida presente, a fatos anteriores, de vidas pretéritas. E há também outras causas, né, que são mais, vamos dizer, em menor número atualmente, que são as causas voluntárias, que são provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso.
E aí nós estamos falando de espíritos mais evoluídos, em que, com uma forte resolução de se aperfeiçoarem, optam por enfrentar provas mais difíceis. E normalmente são quando o sofrimento não provoca queixumes nem ponderações, quando o espírito assimila de uma forma muito fácil ou franca esse sofrimento. Isso pode ser um sinal de que ele optou por aquela prova, para passar por aquela prova, submeter à humilhação, a qualquer restrição que poderia levá-lo a ser um pouco mais feliz. Talvez ele tenha escolhido aquela prova. Talvez nós tenhamos escolhido aquela prova. Um exemplo muito bonito desse episódio, dessa situação, a gente vê no livro Renúncia de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, em que o espírito que encarna com o nome de Alcione nos mostra uma vida de resignação, de renúncia, devido aos altos valores morais que ela já possuía e que viria a auxiliar, a buscar auxiliar um espírito muito amado daquele espírito que encarnou como Alcione. Então existem também causas voluntárias, não são somente causas forçadas. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, ela não é para nos pagar, nos torturar. Não, é para nós aprendermos. Para nós aprendermos. Por isso que nós passamos por um sofrimento em determinadas situações. Para nós assimilarmos aquela prova, por que estamos sofrendo, e eliminarmos a causa desse sofrimento. Porque nós teremos outras vidas. E os erros que cometemos nessa encarnação, nós teremos que resgatar, teremos que aprender em vidas futuras. E aí vem outra questão, que é o esquecimento do passado, né? E aí é impressionante como nós ouvimos comentários, né, de muitas pessoas que criam a ilusão de que elas poderiam enfrentar todo o passado sem comprometer o livre-arbítrio dela na presente encarnação. É uma pura ilusão, porque ignora tudo que nós podemos ter feito. E poderíamos dar vários exemplos. E isso recai no problema das culpas e dos preconceitos. Nesse trecho do item 11 do Evangelho, o Evangelho nos traz que, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Nós podemos ver vários exemplos como a gente se portaria sabendo que o nosso grande arqui-inimigo está reencarnando como nosso filho. Como nós responderíamos a todas as vibrações, as reminiscências que habitam no nosso espírito, se deixássemos isso florescer? Ou ao contrário, no modo inverso, se eu soubesse que eu fui o assassino daquele meu filho, ou da minha mãe, como isso afligiria o meu espírito? Então é uma bênção o esquecimento, como o Chico dizia, uma grande bênção. E o Evangelho nos dá uma dica muito interessante, né? Fala assim: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente
o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, a consciência já é o suficiente para nós. E a resignação, a possibilidade de cura do nosso sofrimento é que nos dá a esperança. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus, na verdade, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, se eu estou sofrendo, significa que eu estou me curando. Mas nós temos que ver como eu estou reagindo a esse sofrimento. Esses motivos de resignação são muito interessantes, porque nós, quando vamos ao mundo dos espíritos, o Evangelho nos narra isso de uma forma bem interessante, nos compara ao operário que vai à obra lá receber no dia do pagamento. E aí ele fala que alguns o Senhor dirá, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. E aqueles que tiveram vivido na ociosidade, ou que tiveram feito e consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, ele nada vos toca, pois que já recebeste na terra o seu salário, e de recomeçar a tarefa. Então, a resignação nos faz suportar determinadas coisas dentro da compreensão da vida. E é muito importante essa questão, nós temos que buscar essa compreensão. A palavra transcendental, resignação, ela reflete compreensão e humildade diante do infortúnio que nos aparece, que nos surge. E aí tem a questão da perda de pessoas amadas, mortes prematuras, e aí é muito importante que as pessoas, e nós normalmente acabamos sendo educados na nossa cultura a sofrermos, a lamentarmos, quando na verdade a nossa crença deveria nos fortalecer nesse momento, como em determinadas culturas, né? Afinal de contas, ninguém perde ninguém. Primeiro, porque ninguém nos pertence. E segundo, porque todos continuam a viver, pelo que nós aprendemos. Então, muitas vezes se diz, como está um exemplo trazido no Evangelho, é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Essa é uma reflexão muito profunda, que só nós hesitamos se nos falta a certeza disso, se a nossa fé vacila do que aprendemos, porque nós já sabemos que ninguém perde ninguém. E outra coisa que encerra um grande julgamento nosso, que nós infelizmente continuamos a fazer a todo instante, é o trecho que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Que com a pessoa má, as coisas são mais oportunidades. Aí ele fala assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. E é uma verdade. Muitas vezes nós achamos que a coisa é ruim ou mal, na verdade é um bem que está nos acontecendo. O homem é mal é muitas vezes um espírito amado e que nós nem suspeitamos.
um exemplo muito interessante do caso do assassinato de um filho de uma senhora, em que, na verdade, quem matou o filho do qual ela se revoltava havia sido o filho de uma vida anterior, que havia sido assassinado por aquele atual filho, em que ela solicitou que ele reencarnasse como filho dela, para então ensinar a ele o amor ao próximo, o amor a Deus. Mas em sofrendo uma segunda sacudida na alma de dor, de sofrimento, se revoltou, porque não lembrava de que aquele filho era um. Ou seja, a vivência daquele sofrimento abalou o suporte, as estruturas da fé. Então é importante, muitas vezes, a gente pensar muito bem antes de julgarmos, que nós podemos estar julgando mal, um ser muito querido, e muitas vezes o condenando de uma forma muito injusta. Então Jesus nos traz de novo a questão, né, da busca à verdade, a verdade te libertará. Todo remédio que arde, a gente costuma dizer que cura. As ilusões da vida curta, né, que enxerga apenas essa vida, normalmente nos apresenta como desgraça uma coisa que não é uma desgraça. Na verdade, é uma forma de nós buscarmos, conhecermos a verdade e nos curarmos. É uma oportunidade na maioria das vezes. Então nós precisamos despertar para essa verdade. E essa busca nos esclarece sobre a verdade. O ato de buscar compreender, a vontade de querer aprender, ela é muito importante. Porque nessa situação a gente vai tentando separar o que são banalidades na vida e o que é fundamental à nossa felicidade. A felicidade do nosso espírito, concebendo essa grandeza toda do universo. E não somente essa passagem tão fútil muitas vezes, que nós assumimos valores, atribuímos importância a coisas que não são banais, são fúteis, e resvalamos, jogamos para uma segunda importância, segunda prioridade, coisas que são fundamentais para a nossa vida, não só agora, como no futuro. Ou seja, a felicidade do nosso espírito. E aí vem uma parte do que Joana nos traz, que é muito bonito nós compreendermos, né? Ela fala assim no livro Iluminação Interior, do Divaldo. Ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que se está libertando. Olha que lindo. Ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que se está libertando. Felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Isso é de uma beleza maravilhosa, que nós precisamos ler todos os dias, para compreender a questão da reencarnação, compreendermos e aplicarmos, colocarmos na prática essa compreensão da conquista do nosso ser. E aí, dentro do trecho que fala sobre reencarnação, na lei do amor, do Evangelho, ele fala que agora o espírito tem que resgatar o homem da matéria. E é verdade. Nós estamos tão presos à satisfação pela posse de itens materiais, de coisas, que quando nós nos pegamos nesses pensamentos, nós vemos como somos inferiores, o quão nós deixamos nossos pensamentos, nossa mente, em vibrações baixas. Daí necessidade de vigiarmos, daí necessidade de buscarmos no Evangelho, né, a compreensão
a resignação, a esperança. A esperança de que a verdade vai nos libertar. No livro Espírito da Verdade, o Bezerra de Menezes, no prólogo, se eu não me engano, no prefácio, ele traz um item que eu tenho repetido muitas palestras. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. E aí ele faz uma paráfrase daquela máxima de Allan Kardec, de fora da caridade não há salvação. Bezerra fala assim: fora do Cristo não há solução. E o Cristo, na verdade, toda a doutrina de Jesus é amor. Ou seja, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Toda. Não há nenhuma questão fora do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância, da misericórdia, da compaixão. E muitas vezes a gente é pego numa baixa de autoestima, de fraquejamento da nossa vontade, da nossa fé. E aí no trecho que fala sobre melancolia, ele bota uma parte muito bonita, a mensagem do Espírito. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora é que Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os que vos mantêm cativo, os liames que vos mantêm cativo ao espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. E aí entra a questão da resignação forte, firme na nossa fé, na nossa crença, na nossa vivência. E aí no bem e mal sofrer, no trecho do item 18 do capítulo 5, ele ainda reforça essa questão. Bem-aventurados aflitos, que então pode se traduzir dessa forma. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. É essa a questão que nós devemos nos concentrar. Nós temos que ser firmes na fé, temos que buscar compreender, temos que estudar, temos que orar, temos que vigiar, temos que buscar a verdade, estudando, compreendendo, analisando as questões, conversando com a nossa consciência. Que a nossa consciência nos revela muito mais do que nós queremos. Que muitas vezes a gente não quer analisar determinados aspectos da nossa personalidade, do nosso self, do nosso eu profundo. Mas a consciência está lá para nos ajudar. E existem o espírito protetor, os espíritos familiares também estão à nossa volta para nos ajudar. Mesmo os espíritos obsessores. Eles são obsessores porque se sintonizam conosco de alguma forma. E só isso já é um ensinamento. Já é uma forma de aprendermos o porquê eles estão associados a nós. Já nos revela muita coisa. Então, como conclusão, a gente pode trazer a passagem de Paulo em Romanos, que foi trazido na página inicial, como encerramento. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque todo o ensino do Evangelho nos dá esperança, nos fortifica, nos eleva a vibração, o pensamento. Quando oramos,
nós elevamos o nosso pensamento, elevamos a nossa vibração, saímos da crosta planetária e nos sintonizamos com as alturas, o que é muito importante, principalmente nesse mundo que vivemos. Então agora a nossa amiga Maria Alice vai fazer a prece e a fluidificação das águas, e eu desejo muita paz a todos e uma boa jornada. Fiquem com Deus. Irmãos, ao findar mais um encontro em que estivemos na presença dos ensinamentos do Consolador prometido, vamos agradecer a todos os espíritos encarnados e desencarnados pelo trabalho realizado, que nos proporcionaram momentos tão enriquecedores. Agradecer aos nossos amigos protetores que tão bem desempenham a missão de nos ajudar através das inspirações que recebemos. Agradecer pelo aprendizado que estamos adquirindo neste momento em nosso planeta, enfrentando dificuldades nunca antes vivenciadas nesta encarnação. Agradecer a doutrina dos Espíritos por nos ajudar a esclarecer nossas dificuldades. Doutrina esta que nos dá a certeza que nosso Pai Maior está no leme de nossas vidas, aguardando nosso comando para seguirmos em frente, em busca da iluminação plena. Agora, pedintes que somos, rogamos ao nosso Mestre Jesus, pelos nossos irmãos sofredores, que estão com dificuldades de vencer os obstáculos à sua frente, que sofrem desanimados, que não conseguem vislumbrar o caminho a seguir. Que sua força, Mestre, possa envolvê-los numa atmosfera de paz e esperança, que eles possam reavivar a fé em seus corações. Que todos nós, Mestre, possamos adquirir a sabedoria plena de viver no bem e viver para o bem. Pedimos ainda a espiritualidade do alto, que derrame sobre nossas águas o bálsamo lenitivo para nossas dores e sofrimentos, e que nossos lares sejam envolvidos por esta atmosfera de luz e paz. Que assim seja, graças a Deus.